Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de tudo, deixa eu falar sobre uma oportunidade única para você ler sem barreiras textos exclusivos do Deltan Dallagnol e de nomes como Sérgio Moro, Tamea Danelon e tantas outras vozes anticorrupção no Brasil. Você tem somente até essa sexta-feira para assinar a Gazeta do Povo por R$1 por mês nos primeiros 3 meses. E de quebra ainda ganha um login adicional para compartilhar com quem você quiser. Basta clicar no link da descrição do vídeo. Aproveite, porque uma promoção como essa não é todo dia. Aproveite também para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim a gente pode atingir mais pessoas com o nosso conteúdo. Então vamos lá começar o nosso programa de hoje. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os nossos convidados, o deputado Deltan Dallagnol, os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos. E o nosso primeiro assunto de hoje é a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O ministro se aposentou do cargo na última terça-feira, ontem, dia 11, após ter antecipado em um mês a sua aposentadoria. Então, o Lewandowski deixa o cargo com um acervo de 780 processos que devem ser herdados por seu sucessor. O próximo ministro deve ser indicado pelo presidente Lula, mas ainda não há consenso sobre o novo nome que irá assumir a cadeira na Suprema Corte. Até o momento, o único nome citado publicamente por Lula foi o do advogado Cristiano Zanin, que o defendeu nos processos da Operação Lava Jato. O Lewandowski ficou conhecido, então, como o ministro mais alinhado ao PT e por sua posição garantista. Além de defender a constitucionalidade das indicações políticas em estatais, o ministro também foi relator da ação em que o Supremo decidiu pela constitucionalidade das cotas raciais em universidades públicas em 2012. Em entrevista ao Globo, ontem, o ministro disse esperar ter deixado na corte uma visão mais garantista quanto aos direitos dos acusados e mais generosa em relação aos direitos das pessoas economicamente menos favorecidas. Emerson, quero começar com você hoje. Gostaria de saber a sua opinião como Lewandowski será lembrado nos livros de história, quem sabe daqui a 20 anos. Olá, Lorena, tudo bem? Boa noite, Deltan, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer imenso, né, estar aqui com vocês em mais um Fora dos Autos. Lorena, de fato, né, a atuação do ministro Lewandowski é uma atuação marcada também por vários episódios políticos ali também, né, e de fato, ao meu sentir, eu acho que vejo isso, inclusive em várias decisões, que durante muito tempo ele sempre defendeu essa posição mais garantista, digamos assim, né. Só que, curiosamente, né, essa posição garantista, ela já há alguns anos ela não vem sido tão bem aplicada, né? Parece-me, inclusive, que ela vem sendo aplicada apenas a algumas pessoas, né? Um claro exemplo disso que eu posso citar foi justamente um dos julgamentos, né, que houve no Supremo, que é da DPF 572, que é a ação onde se discutia, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, onde se discutia a constitucionalidade ou não da portaria 69/2019, que instaurou o famigerado, aí, já famoso inquérito das fake news, o inquérito 4781. O voto do ministro Lewandowski, né, que até então sempre tinha, entre aspas, essa posição mais garantista, né, mais legalista, revela aí uma incongruência imensa, né, porque se ele é de fato garantista, se ele é realmente legalista, né, sempre vislumbrando as decisões com base nesse direito positivo, eu vislumbrei um total desalinhamento, porque a partir daquele momento começou-se a flexibilizar vários direitos fundamentais, né? Dentre eles, a questão relacionada à liberdade de expressão, né, onde houve uma flexibilização muito grande desse instituto, né? Outras decisões posteriores também que flexibilizaram bastante esse direito, questões relacionadas até um pouco mais técnicas, né, do ponto de vista técnico-jurídico,
jurídico relacionadas à competência territorial, competência funcional do próprio Supremo, que também abarcaram, né, nessa DPF 572, lembrando que o único ministro que era até então tido mais como garantista, como legalista, e que teve uma presença muito marcante no julgamento dessa DPF 572, foi o ministro Marco Aurélio Mello, né, que inclusive nomeou esse inquérito de um inquérito do fim do mundo. Para ser bem sincero, eu acreditava até então que o Lewandowski certamente, dentro, né, dessa ideia de que ele sempre manteve uma posição mais garantista, ele ia seguir na mesma linha que o ministro Marco Aurélio Mello. Porém, não foi isso que nós verificamos, né? No fim das contas, acabou se permitindo, né, que a Corte instaurasse esse procedimento, né, reconhecendo a constitucionalidade dessa portaria, né, em que pese ser objeto, inclusive, de apontamentos e críticas aí de incontáveis juristas, né, objeto de estudo, inclusive, de várias obras jurídicas que trataram desse assunto, onde o único voto contrário, né, ao reconhecimento da inconstitucionalidade dessa portaria foi o do ministro Marco Aurélio Mello. Me estranha muito, né, o Lewandowski, dentro dessa carreira toda dele, enquanto ministro, garantista, né, chegar num momento crítico e acabar permitindo a instituição desse inquérito aí que acabou abrindo aí margem para vários problemas e inclusive criando um clima de instabilidade jurídica generalizado no país, né? Digo isso porque eu acompanho esse inquérito já há muitos anos, desde o início, desde a sua gênese, acompanho inclusive a atuação do ministro e eu imaginava que de fato sobreviesse ali uma visão mais garantista, vamos dizer assim, né? Não, realmente não pode, o inquérito tem os apontamentos que deveria ter sido reconhecida, né, a inconstitucionalidade dessa portaria, mas infelizmente não foi nada disso que a gente viu. Pelo contrário, o ministro Lewandowski simplesmente reconheceu a constitucionalidade dessa portaria, né, e o inquérito prosseguiu. E ao longo, né, ao decorrer de 2019, 20, 21, 22 e até hoje, né, a situação permanece, né, e a gente viu praticamente zero de atuação. Uma das características dos intitulados aí, magistrados, que são os garantistas, é sobretudo a preservação das prerrogativas de advogados, né? Sempre se deu muita atenção a isso. Inclusive o ministro Gilmar Mendes, no julgamento aí que teve em relação a questões da Lava Jato, até chorou, né, em plenário, se derramando de amores pelo o advogado Cristiano Zanin, né, que era advogado do Lula na época, salientando, né, a importância da advocacia, né, a importância da preservação das prerrogativas, mas não se viu isso, né, por parte de nenhum ministro ao longo de todos esses anos, de 2019, 20, 21, 22 e até 23. Lembrando que é o seguinte, né, nós estamos aí em vias de completar, né, praticamente 4 anos aí desse procedimento tramitando, e onde muitos advogados, se não a maioria ou todos, não tiveram acesso e vistas à íntegra. Então eu deixo esse questionamento, né? Será mesmo que o ministro Lewandowski era tão garantista? Será mesmo que ele vislumbrava esse garantismo observando o princípio do tratamento isonômico, né, dando e garantindo isonomia a todos os cidadãos? Ou será que esse garantismo só servia para algumas pessoas, né, como os vários réus aí beneficiados pelas estratégias utilizadas dentro da Lava Jato, né? Eu deixo esse questionamento e lamento, né, que tenha encerrado a carreira dessa maneira, criando aí um verdadeiro monstro aí que tem causado tanta instabilidade e insegurança jurídica para o nosso Supremo. Fabiana, num passado não muito distante, o Bolsonaro escolheu Nunes Marques e André Mendonça. Você acha que, de certa forma, ele equilibrou o Supremo ou esse equilíbrio é algo difícil de se alcançar? Bom, eu acho, primeiro, boa noite, Deltan, boa noite, Lorena, boa noite, Emerson, boa noite a todos na nossa audiência. Eu acho muito difícil haver esse equilíbrio, né? Nós estamos aí com uma leva de juristas que, sinceramente, eu que sou da geração já da velha guarda do direito, às vezes a gente fica sem conseguir definir, né, quais são os valores dos maiores juristas do Brasil. Então, para quem se espelha em pessoas como Iris Gandra, que ainda está vivo, fica difícil a gente saber explicar qual o norte que esse pessoal segue, porque às vezes eu acho que não é a lei. E para falar do Lewandowski, é preciso pontuar a atuação dele em 2013,
que ele votou pela absolvição do José Genuíno, do José Dirceu, e ao contrário, né, teve até uns debates icônicos lá com Joaquim Barbosa, para quem não se lembre, esse material deve estar disponível na internet e vale a pena rever, mas também foi muito emblemático o que ele fez também com o fatiamento do impeachment da Dilma, acho que todo mundo se lembra disso, e para mim um verdadeiro absurdo, né, completa conformidade com o que tem na lei de impeachment, ela deveria ter seu direito político cassado com toda certeza, e aí até para passar a bola aqui para o Deltan, que ele vai ter muito mais profundidade para falar a respeito disso, mas já adianto que é um absurdo, em relação à Operação Vaza Jato, né, onde começou, na minha visão aqui, se antenar, se admitir no direito brasileiro, eu chamo de cyber war, né, uma guerra aí cibernética, mas de provas ilícitas, né? Então, dizem lá que foi um hacker que obteve provas, não se sabe disso direito, mas houve o pedido do PT, incansavelmente até, feito pelo advogado Zanin, agora que pretende ficar na vaga do próprio Lewandowski, que insistiu demais para o compartilhamento daquelas provas que, ao meu ver, são ilícitas. E o que eu aprendi do direito é que não se admite provas ilícitas. Então, eu acho um verdadeiro absurdo essa história da Vaza Jato, a atuação do Lewandowski, e para acabar, né, para ele não deixar a gente ficar com saudade, ele acaba fazendo isso com a lei das estatais e fazendo com que essa situação permaneça até o PT esgotar aí todas as indicações que ele quer para esses cargos aí de alto escalão dentro das estatais. Então, eu vejo uma conduta muito política e nada a ver com o direito, não com o direito que eu gostaria de ver no Supremo Tribunal Federal. Bom, a decisão mais recente do ministro Lewandowski foi manter no STF a notícia crime em que o advogado Rodrigo Tacla Duran acusa o senador Sérgio Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol de uma suposta tentativa de extorsão. Deltan, então vou pedir para você explicar para a gente o motivo dessa notícia crime e o que você acha dessa decisão do Lewandowski de mantê-la no STF. Primeiro, boa noite, Lorena, Emerson, Fabiana, uma honra tremenda estar com vocês. Para a gente entender essa decisão dele relativa ao Tacla Duran, a gente precisa resgatar o que o Emerson e a Fabiana colocaram. Como vai ser lembrado o ministro Lewandowski? Ele vai ser lembrado como o ministro mais petista do Supremo Tribunal Federal. Em 2012, como a Fabiana colocou, ele considerou inocentes os ex-ministros José Dirceu, José Genuíno e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, todos acusados de corrupção e que foram condenados pela maioria dos ministros. Ele ainda tentou livrar do crime de corrupção o ex-tesoureiro Delúbio Soares e o operador do esquema, o Marcos Valério. E, além disso, ele foi flagrado lá no comecinho, eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio, mas quando o STF aceitou a denúncia e tornou réus os 39 acusados ali do caso Mensalão, 40 acusados, ele foi flagrado no restaurante por uma jornalista que sentou com o marido numa mesa do lado, a Vera Magalhães, e ele foi flagrado dizendo que os ministros estavam votando com a faca no pescoço, criticando a imprensa por trazer o escândalo à tona, trazer as provas à tona, como se eles quisessem fazer uma coisa, mas em razão da luz lançada pela sociedade, pela imprensa, pela opinião pública, eles estavam sendo obrigados com a faca no pescoço a fazer justiça. E em razão dessa postura dele, evidentemente favorável aos criminosos do caso Mensalão, o Joaquim Barbosa teve uma série de atritos com ele. Em 2012, em agosto, na primeira sessão de julgamento, o Joaquim Barbosa chegou a dizer que o Lewandowski estava agindo com deslealdade. Esse é Lewandowski. Em 2013, quando foram julgados os recursos, o Lewandowski foi acusado por um colega de fazer chicana, ou seja, de ficar manobrando para prolongar o julgamento, para que ele não acabasse. Teve uma discussão ali, né? Ele pediu uma retratação que foi negada. Ele disse, Vossa Excelência está dizendo que eu estou brincando, eu não admito isso, se queixando, e o Joaquim Barbosa rebateu dizendo, faça a leitura que Vossa Excelência quiser. Joaquim Barbosa é alguém que me representa e que me representou ao longo do julgamento do caso Mensalão. Depois, no caso Lava Jato, ele passou a ser vencido em uma série de julgamentos e virou o jogo em favor dele quando ele começou a dar uma série de canetadas a partir de 2021, com o objetivo de permitir que as provas da Odebrecht, as provas produzidas no acordo da Odebrecht,
não fossem usadas contra Lula. O que o Lewandowski disse? Ele mostrou aí um grande desconhecimento, para dizer o mínimo, de regras de cooperação internacional, e ele afirmou que a cooperação internacional fora dos autos, fora do canal do Ministério da Justiça, seria ilegal, o que é um absurdo. Basta ler manuais, recomendações, tratados de direito internacional, que você vai ver que sempre que você precisa produzir uma prova, você vai sim usar os canais oficiais, ou seja, você vai pedir as provas por outro país por meio da autoridade central, que normalmente é o Ministério da Justiça, é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, DRCI, dentro do Ministério da Justiça, mas as conversas com as autoridades estrangeiras, as reuniões sobre aqueles pedidos, reuniões prévias, inclusive, são não só admitidas, mas são recomendadas por todos os manuais e continuam acontecendo. Mas, embora continue acontecendo, essa seja a prática e esteja prevista em todos os tratados internacionais, o Lewandowski quis julgar isso ilegal e disse, não, é ilegal o que aconteceu na Lava Jato. E pior, para julgar isso ilegal, ele usou aquelas mensagens da Vaza Jato, que, mais uma vez, não retratavam qualquer ilegalidade aí, mas mais, mensagens em relação às quais jamais teve não só a comprovação da legalidade, pelo contrário, se comprovaram ilícitas, mas mais do que isso, jamais se comprovaram confiáveis. O laudo federal, que ele propositalmente ignorou, falou que aquelas provas podem ter sido submetidas a todo tipo de adulteração, e ainda assim, ele passou por cima de tudo isso. Lembre como Emerson falou, ele que se dizia garantista, o que a gente vê que é um garantismo de ocasião, não é um garantismo verdadeiro, ele não quer sim defender direitos dos réus, o garantismo dele é garantismo para os aliados, e punitivismo para os inimigos ou adversários políticos. Então, o que a gente viu foi ele usar todas essas provas sem uma prova de fidedignidade, provas ilícitas. E mais, se fossem verdadeiras e autênticas, não retratam qualquer ilegalidade, segundo todos os manuais e tratados internacionais, e usou aquilo para dizer que as provas não poderiam ser usadas contra o ex-presidente Lula. E não estendeu isso a todos os outros, porque se ele fosse coerente, ele teria que derrubar todas as provas do Odebrecht, o acordo do Odebrecht de devolução de bilhões de reais, teria que derrubar as provas que estão sendo usadas para incriminar e condenar uma série de políticos corruptos, mas ele fez isso em relação exclusivamente a Lula, e depois ele estendeu caso a caso para quem interessava, para quem lhe agradava. Ele estendeu, por exemplo, para Aécio Neves, mas de modo não sistemático, não adotou um princípio. Do Marco Aurélio, eu posso discordar do juiz Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, em relação a uma série de decisões que ele dava, que eram decisões genuinamente garantistas. Mas eu não posso acusá-lo de incoerência. É diferente em relação ao ministro Lewandowski, que se colocava como garantista, sempre que ia julgar réus da esquerda, réus do PT, mas depois tem posturas totalmente não garantistas em relação a outras situações, como essa que você me perguntou, Lorena, em relação ao Taca Duran, que eu vou explicar sucintamente. Agora, o Lewandowski, ele chegou até num julgamento que respeita a anulação das condenações do Lula, em que foi declarado Moro suspeito, e o ministro Barroso, que o Lewandowski, dizendo: Vossa Excelência acha que o problema foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? O Lewandowski, é claro, negou, dizendo que o modus operandi da Lava Jato seria incompatível com o Estado Democrático de Direito, o que é balela, mesmo com a validação do uso daquelas provas ilegais, ilícitas e sem autenticidade comprovada. Nem o juiz de primeira instância, o tribunal de segunda instância usou aquilo para anular nenhuma condenação, porque tudo que era relevante estava nos autos, todos os nossos atos, investigações, provas, acusações, todos os atos praticados estão lá. E se houvesse algum indicativo real de ilegalidade, eles iam lá nos processos, iam olhar e iam mostrar aquilo. Bastava olhar aquelas supostas conversas, ir lá, identificar e mostrar. Mas isso jamais aconteceu, pelo contrário. Na única investigação instaurada pelo STJ, se comprovou que as supostas ilegalidades jamais existiam. Eles diziam que a gente teria investigado os ministros do STJ e se comprovou que isso não aconteceu, ou seja, não houve aquelas ilegalidades. Mas ele, mais uma vez, como eu disse, validou o uso dessas provas a fim de afastar o uso de provas que incriminariam Lula. Então, existiu esse debate no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, ele chegou a dizer o seguinte: eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista. Essa é uma prova ilícita, colhida mediante crime. Aí o Lewandowski respondeu: pode ser ilícita, mas enfim, foi amplamente veiculada e não foi adequadamente, ao meu ver, contestada, disse o Lewandowski. Aí o ministro Barroso treplicou, dizendo: então o crime compensa para Vossa Excelência. O ministro Barroso, nesses julgamentos, todos os casos de corrupção, é alguém que também me representou ao julgar, a condenar, a buscar
defender o combate à corrupção como poucos fizeram na história do nosso país. E nos últimos anos agora, o ministro Lewandowski, em companhia do ministro Gilmar Mendes, enterrou uma série de ações penais contra vários réus da Lava Jato que tinham foro privilegiado, conduzindo a gente a uma situação altamente esdrúxula. Existia um grande esquema criminoso, chefiado por quem estava em Brasília. Curitiba condenou um monte de gente que devolveu dinheiro, devolveu bilhões, mas Brasília, a STF, não condenou políticos, assim, grandes políticos que tinham... Quando, na verdade, eles que rodavam o esquema. Mas Brasília não condenou, é uma situação esdrúxula, é como se fosse um grande esquema altamente comprovado, mas você tira a peça dos políticos da equação em razão de uma leniência do Supremo Tribunal Federal em relação à corrupção, particularmente de alguns ministros, não de todos os ministros. Então, e agora isso chega a esse grande finale do Lewandowski, quando, na véspera da saída dele, da aposentadoria dele, ele pega o caso Tacla Duran, que é um caso que é uma balela furada. Tacla Duran, quem é ele? É um criminoso confesso que lavou mais de 300 milhões de dólares para o Odebrecht, segundo um e-mail que ele mesmo escreveu para o Odebrecht, e mais, que tentou enganar as autoridades por cerca de 20 vezes. Para vocês terem ideia, ele mentiu um monte quando tentou fazer acordo de colaboração premiada com Curitiba e por isso o acordo foi recusado. Ele mentiu para a Interpol dizendo que não existiria um mandado de prisão contra ele quando existia. Ele falsificou e-mails para Singapura, perante as autoridades de Singapura, para tentar liberar recursos. Gente, falsificou, fabricou e-mails. Esse é Rodrigo Tacla Duran. E aí ele aparece lá em 2017, fazendo acusações levianas contra a Lava Jato, é escutado pelo Congresso Nacional, e o caso não vai para frente. Por quê? Porque não tem nada de substância, não tem nada de concreto. Aí ele aparece uma segunda vez buscando fazer acordo de colaboração premiada com o Procurador-Geral da República, em 2020. A Cília quer conversar com a gente aqui. Ele aparece perante o Procurador-Geral da República, querendo fazer um acordo de colaboração premiada, e não vai para frente mais uma vez. Por quê? Porque não tinha nenhum subsídio, nenhuma prova, nada que documentasse, nada que configurasse a efetiva ilegalidade praticada no âmbito da Lava Jato. E agora ele reaparece quem? Quem que acreditou no Tacla e quis reouvi-lo? Exatamente o famoso juiz Lula 22, o juiz Eduardo Apio, que assumiu a 23ª Vara, que tem doações registradas no sistema do TSE em favor de Lula e que usava como codinome, como login no sistema interno da Justiça, Lula 22, um defensor do presidente Lula, alguém que criticou a Lava Jato ao longo de toda a história, ao mesmo tempo em que ele decretou uma prisão preventiva do Alberto Youssef, que foi julgada ilegal pelo tribunal de ofício, algo que um garantista jamais faria. E aí ele solta Rodrigo Tacla Duran, ouve Rodrigo Tacla Duran, dá voz para ele, manda o caso para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Lewandowski, que deveria devolver esse caso para a primeira instância, que é quem deve usar esse caso, quem deve julgar esse caso, quem deve avaliar esse caso, ele retém esse caso no Supremo Tribunal Federal, quando nem Moro, nem eu temos foro por prerrogativa, foro privilegiado para esse fato, porque foi antes dos mandatos. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito clara, foi decidido isso de modo muito claro, que fatos praticados antes do mandato ficam fora do foro privilegiado. E mais, ainda que tivesse, eu renuncio ao foro privilegiado, eu não quero esse privilégio odioso de ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito no princípio da igualdade, da isonomia, e que parlamentares, senadores e deputados devem ser julgados perante a primeira instância. E então, o ministro Lewandowski, ele mantém o caso no Supremo Tribunal Federal, um caso que certamente deu ouvido à primeira instância, seria arquivado por qualquer procurador, qualquer juiz que atuasse nesse caso, por não ter nenhum subsídio, nada de concreto, mas ele mantém lá, inclusive para o sucessor que vai ser nomeado pelo Lula. Para quê? A minha leitura para esse garantismo de ocasião brasileira, que significa proteger os aliados políticos deles e perseguir os inimigos políticos. Então, na minha perspectiva, o que nós vemos o Lewandowski fazer ao longo de toda a história está sempre ao lado dos interesses do PT. Isso não ficou restrito a casos criminais. Isso, como o Emerson colocou, apareceu de modo muito claro no caso das fake news. Isso apareceu de modo muito claro quando houve o fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff, de modo absolutamente contrário à Constituição Federal. Isso aconteceu também de modo muito claro quando o Lewandowski, em 2018, deu uma liminar para exigir que a venda das estatais que impliquem no controle do poder público deveria ser precedida de autorização do Congresso, ou seja, numa política pró-estatização e contra a privatização. Nós vimos ainda ele suspendendo a lei das estatais, agora neste ano, que impedia que políticos assumissem a direção de empresas públicas, favorecendo o loteamento político pelo governo Lula.
E a gente viu ainda ele tentando, em 2021, derrubar a autonomia, a independência do Banco Central, que é tão importante para que a nossa economia possa ficar de pé, ainda mais diante de um governo disfuncional como esse. Então, o que nós vemos é uma série de atuações sucessivas do ministro Lewandowski que indicam uma atuação sempre do lado do governo Lula, ou do lado do PT, ou do lado dos interesses da esquerda, de um modo como os colegas colocaram, com um perfil bastante fortemente, com uma inflexão ideológica muito forte, o que faz com que eu possa dizer que o ministro Lewandowski vai e não deixa essa... Obrigada, Deltan. Bom, vamos então para o nosso segundo assunto de hoje. O presidente Lula assinou na última quarta-feira, dia 5, 2 decretos que alteram o marco legal do saneamento básico aprovado em 2020 no governo do Jair Bolsonaro. Uma das mudanças mais controversas nos novos decretos será a volta da possibilidade de prestação de serviços de companhias estatais, estaduais em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões sem a necessidade de licitação. Sancionado em julho de 2020, o Marco do Saneamento trouxe estímulos à concorrência no mercado de coleta e tratamento de esgoto e de fornecimento de água potável, com dispositivos que estabeleceram justamente a vedação a contratos sem licitação entre municípios e estatais de saneamento. Após a aprovação do marco legal, 4 ações foram apresentadas no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da lei, 2 delas protocoladas por partidos de esquerda, uma pelo PDT e outra em conjunto por PCdoB, PSOL e PT. As outras 2 foram impetradas pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento e pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Então, em dezembro de 2021, por 7 votos a 3, o STF considerou constitucional o texto do marco legal. Doutor, esse tema parece um pouco... parece não estar muito claro para boa parte da população. Então, explica para a gente a importância disso e o que significam essas ações apresentadas no STF por esses partidos de esquerda. Legal, Lorena. Para as pessoas entenderem, qual é o nosso problema hoje de saneamento público? 5 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada hoje no Brasil. 100 milhões de pessoas não têm esgoto regular saindo das suas casas. Isso é um problema não só de mau cheiro, é um problema não só de desconforto, mas isso é um problema de saúde pública, porque esgoto a céu aberto e falta de água encanada estão dentre os principais fatores desencadeadores de doenças, de custos do SUS, de mortes, de restrição à vida dos brasileiros. Por isso, o Congresso atuou e avançou muito ao estabelecer o marco do saneamento, que veio por meio da Lei 14.026 de 2020. E esse marco do saneamento estabeleceu que uma meta das empresas de saneamento, dos municípios, para que alcancem uma universalização do serviço de água potável em até 99%, de 99% essa meta de água potável, e 90% de esgoto encanado até 2033. Para que isso fosse possível, o marco do saneamento abriu o mercado que antes estava restrito a estatais, a empresas estatais nem sempre eficientes, muitas vezes corruptas, e abriu para a iniciativa privada, permitindo que o governo privadas, que as empresas privadas desempenhassem esse serviço, mas com metas claras, com cláusulas de desempenho, com licitação para garantir a maior universalização no menor prazo possível e com o menor custo possível para o usuário. E aí o Lula assume e o que ele faz? Ele emite 2 decretos que suspendem e que prejudicam em grande medida essas metas de universalização, que restringem a participação das entidades privadas nesse setor. E isso é um imenso retrocesso. É um imenso retrocesso porque ele disse o seguinte, veja o que o Lula disse quando ele editou esses decretos. Ele disse que é preciso dar um voto de confiança nas empresas públicas. Ele disse o seguinte, essa política é primeiro colocar uma credibilidade em relação aos entes federados, é fazer um voto de confiança nas empresas públicas que prestam serviço à população. Mas, gente, vamos entender o que está acontecendo. Essas empresas públicas estão lá há décadas, nunca universalizaram o serviço, nunca buscaram modicidade. E aí agora que se vem um marco para que isso seja alcançado,
Ele quer dar um voto de confiança em quem já quebrou a confiança, em quem já não atendeu a necessidade. Isso é um absurdo, isso é um tremendo retrocesso. Por isso é importante louvar a iniciativa do Partido Novo, que entrou com uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. O que é essa ação? Essa ação foi movida para dizer, olha, esses decretos, eles estão descumprindo preceitos fundamentais da Constituição. Quais preceitos? Um primeiro preceito, que é o preceito que determina que as obras aos serviços públicos sejam dados mediante licitação. O Lula quebrou esse princípio ao dizer que entidades estatais não precisariam fazer licitação, ou seja, não precisariam oferecer o menor preço e uma universo não seria avaliado. O Partido Novo disse ainda que esses decretos do governo Lula quebram ainda um princípio de proteção da vida, porque muita gente vai morrer pela falta de universalização desse serviço de água e de esgoto. O Partido Novo disse ainda que é um retrocesso ainda no direito fundamental à saúde, que é garantido, que direitos estão sendo cerceados. E eles vão um argumento de que eu gosto muito, é o princípio da vedação da proteção deficiente. Cada vez que a Constituição estabelece o direito fundamental, ela estabelece que esse direito fundamental deve ser adequadamente protegido. E esse marco do saneamento fez um grande avanço em proteger esse direito fundamental à saúde, ao saneamento básico, à vida. E aí esse decreto promove um tremendo retrocesso dos direitos fundamentais, o que não é admissível segundo a teoria dos direitos fundamentais e dos direitos constitucionais. Por isso, essa ação, a meu ver, é uma ação procedente, que caiu com o ministro Fux e que deve ser julgada procedente. Fazendo um raio-x dos problemas desse decreto. O primeiro ponto grave ou polêmico desse decreto é que eles autorizaram empresas de saneamento público que prestem serviços sem licitação, como eu mencionei. O segundo problema foi que ele prorrogou o prazo da comprovação econômica e financeira. Ou seja, o que é isso, essa prorrogação de prazo de comprovação econômica e financeira? Para as empresas poderem prestar esse serviço, elas têm que comprovar que elas têm capacidade de investimento. Por quê? Porque para você dar saneamento básico, fazer esgotos, precisa cavar terra, botar cano. Para você levar água encanada, você precisa colocar cano, levar água. Isso tudo envolve um custo tremendo, um investimento tremendo. Então, para que as empresas sigam prestando esse serviço e cumpram as suas metas, elas precisam comprovar capacidade econômica financeira. E elas precisavam ter feito isso até 31 de março de 2022. E várias não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque não tem capacidade financeira para esse investimento, então elas têm que ser afastadas. E tem que ser admitido em investimento privado para que essa universalização aconteça. Para vocês terem ideia, 1.113 municípios, com população de 29 milhões de pessoas, cerca de 30 milhões de pessoas, tiveram seus contratos considerados irregulares com as empresas de água e esgoto, porque elas não tinham capacidade de investimento. Agora, o que o Lula quer fazer? Ele quer estender o prazo para que elas comprovem capacidade econômica financeira, permitindo que essas cerca de 1.000 e poucas operações voltem a acontecer, embora essas empresas não tenham capacidade de investimento. A gente vai vai estender a nossa capacidade de universalizar esses serviços públicos que são tão essenciais, tão importantes para os brasileiros. Um terceiro ponto grave e polêmico foi que esses decretos, eles estenderam o prazo de regionalização que estava previsto na lei. O que isso quer dizer? O marco do saneamento, ele trouxe uma ideia de que as empresas que prestam saneamento, elas devem regionalizar o serviço. Por que isso, Deltan? O objetivo da regionalização é que as empresas possam prestar serviços mesmo em lugares que não são economicamente atrativos, não são sustentáveis economicamente se for analisado de modo isolado. Então a empresa vai prestar serviço na capital, onde ela tem lucro, e vai ter que compensar isso prestando serviço na região onde seria deficitário o serviço. Então se exigiu essa regionalização e tinha um prazo para regionalização. E agora as novas regras do Lula querem prorrogar esse prazo para 31 de dezembro de 2025. Um quarto problema foi que se prorrogou do fim de 2022 para o fim de 2024 o prazo para se comprovar o plano de saneamento básico como uma condição para acessar recursos do governo federal, do Tesouro Nacional, recursos administrados por bancos federais. Tinha um prazo até 2022 para se comprovar e se apresentar um plano de saneamento básico para acessar esses recursos, e o Lula está estendendo agora para 2024. Para quê? Para não tirar da jogada as empresas ineficientes estatais. É aquela visão estatizante muito forte do PT e da esquerda. E o quinto e último problema grave e polêmico que eu queria destacar é, em razão de tudo isso, a inconstitucionalidade desses decretos. Não só por promoverem retrocessos, mas porque eles estão querendo mudar a lei. E lei quem faz é o legislativo.
o poder do presidente da República para fazer decreto, e esse é um dos pontos da ação do Partido Novo, o poder do presidente da República é só de regulamentar o que prevê a lei, e não de mudar a lei. E o que ele está fazendo é mudar a lei e usando uma linguagem que alguns colegas colocaram, para deixar a população, infelizmente, na merda, para deixar a população sem o devido saneamento básico, sem o esgoto, sem a água potável, a que todos têm direito e que todos buscamos dar e universalizar para os brasileiros até 2033. Emerson, comenta para a gente sua opinião sobre esse assunto. O que você acha que está em jogo aqui e por que isso fere premissas fundamentais da Constituição e da vida? Sim, Lorena. Não obstante esses pontos que o Deltan falou, eu vou até salientar as questões, principalmente aí do ponto de vista técnico, né? Sobre a completa e manifesta inconstitucionalidade desse decreto, né? É muito curioso, né, que a gente esteja vendo isso, né? A gente tem um país em que mais de 30 milhões não tem acesso à água potável e mais de 100 milhões não têm acesso a esgoto. O que isso quer dizer? Que as pessoas não têm condições mínimas, razoáveis, de dignidade humana, né? Ou seja, você malemar tem um banheiro para coletar, né, os seus dejetos, você faz e está ali, você sai na frente da sua casa, está passando um esgoto a céu aberto, né, com não só os seus dejetos, como de todos os vizinhos ali, né, não dá para acreditar que a gente está assistindo isso no Brasil, né? Sobretudo num governo, né, que fala tanto sobre a questão ambiental, a necessidade de proteção, né, do meio ambiente, proteção das pessoas, proteção da dignidade humana quando ele age de forma diversa, né? E curioso, né, porque enquanto a gente está discutindo aqui se as pessoas vão conseguir ter acesso à água potável, né, e esgoto encanado, né, o governo está mais preocupado em gastar 65 mil reais comprando sofá, né, e 42 mil reais com uma cama de casal, né, para a residência do presidente da República, né? Para quem diz que tem tanta preocupação com o pobre, né, tanta preocupação com as pessoas, me parece que existe um abismo aí a ser, enfim, preenchido, né? E o PT parece que está fazendo isso muito bem. Bom, vamos lá nos ater à parte técnica. O que eu vejo de maior gravidade nesse governo, e que vem se repetindo reiteradamente, né, desde o começo do ano, é que é o seguinte: o atual governo não tem o apoio da maioria do Congresso, certo? Toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele tem que ir lá, ele tem que negociar, ele tem que se esforçar, e ele não está conseguindo êxito nessa atuação. Então, o que o governo resolveu fazer? Resolva as coisas por decreto, né? E para o pessoal entender um pouco melhor essa dinâmica. Nosso país funciona da seguinte maneira em relação à legislação. Aqui no topo nós temos a Constituição Federal, certo? Todos os princípios, todas as regras do Estado, os limites do Estado e as obrigações do Estado estão previstas na Constituição. Abaixo da Constituição, nós temos as leis, que são as leis ordinárias, que são o ordenamento jurídico que é criado pelo Congresso Nacional. Ou seja, os deputados, os senadores, né, que nós elegemos, vão votar para, seguindo a Constituição que está lá em cima, criar normas, né, para que possa dar eficácia, cumprimento aos direitos e deveres do Estado e do cidadão. Porém, nem todas essas regras que são instituídas pela Constituição ou pelas leis, elas são auto-aplicáveis. Na maioria das vezes, elas exigem que haja o que a gente chama de regulamentação. Ou seja, para que seja possível transformar aquele direito no papel e entregar esse direito para a população, ou seja, sair do papel e entrar na prática, o legislador previu a criação dos decretos, tá? E os decretos, eles têm uma função regulamentar, ou seja, transformar aquele direito que está previsto na Constituição e na legislação ordinária em algo executável, né, para que seja entregue à população. Ou seja, os decretos, eles têm por objetivo apenas permitir com que o que está estipulado na lei seja cumprido. Só isso. Um decreto regulamentar, ele tem essa única função de permitir com que foi estabelecido na Constituição e na legislação amplamente debatida pelo Congresso, votada nas duas casas, etc., e aprovada,
né, toda essa complexidade, esses mais de 600 ali legisladores, depois de ampla discussão, decidiram, né, o decreto vai simplesmente falar, então vamos executar e trabalhar, né, colocar essa legislação em prática. Bom, o que o Lula está fazendo? Quando ele não consegue alguma coisa, né, por exemplo, o que ele não conseguiu de apoio no Congresso para alterar, enfim, atender os anseios dele, do partido, em relação ao marco do saneamento, que é a legislação, ele resolveu simplesmente criar um decreto, tá, que ao invés de regulamentar e possibilitar que aqueles direitos instituídos pela lei e pela Constituição fossem entregues à população, na base da canetada, ele resolveu instituir esse decreto, literalmente alterando a legislação. Ou seja, um total desrespeito ao poder, a maior fonte de poder, manifestação de fonte de poder da população, que é o Congresso Nacional. Né? Os congressistas são as pessoas que nós colocamos lá para elas decidirem sobre quais normas vão regulamentar a sociedade. Aí chega o executivo e fala, não, essas normas, esse debate todo que vocês tiveram, eu não gostei do artigo 2, 3, 5 e o 15, eu vou lá na base da canetada, vou criar um decreto, usando um decreto que era só para permitir que esse direito seja entregue para você, e vou alterar a legislação. Né? Basicamente é dessa forma que o atual governo vem trabalhando desde o primeiro dia de mandato. Né? Nós tivemos aí no começo do ano o revogaço, né? Que veio uma série de decretos aí atropelando a legislação. Né? Esses decretos eles poderiam, por óbvio, até revogar decretos anteriores, né? Desde que não ultrapassasse essa questão exclusivamente regulamentar, mas ele jamais poderia, nenhum desses decretos jamais poderiam simplesmente alterar a legislação ao bel prazer do atual governo. Tá? Se fosse em outros tempos, né, se isso acontecesse na era Bolsonaro, seria ditadura, seria fascismo, seria nazismo, seria inconstitucional, seria uma violação aos direitos humanos, né? Enfim, toda essa balela aí de um governo que é autocrático atualmente, né? Porque ele não consegue resolver as coisas, ou ele não consegue dar aplicação à norma, então ele vai lá, cria um decreto na base da canetada, literalmente, e impõe a sua vontade. Né? Eu gostaria de, inclusive, parabenizar o Partido Novo por ter entrado com essa DPF, que um dos pontos que eles estão discutindo é justamente isso, né? A completa e manifesta inconstitucionalidade desse decreto. Né? Jamais um decreto pode servir para alterar a legislação, né? E eu espero que a gente não veja, né? Mas assim, a gente chegou num ponto de absurdo no Brasil que não é difícil daqui a pouco. Não conseguiu regulamentar alguma coisa. Por exemplo, não conseguimos regulamentar as questões relativas à internet. Então vamos fazer o seguinte, vamos baixar um decreto e colocar aqui a conduta XYZ é crime e acabou. Né? Isso é um absurdo, mas é bem possível que a gente acabe assistindo esse tipo de coisa. Né? Porque o governo tem simplesmente atuado, né, trabalhado utilizando de decretos que são manifestamente excessivos. Né, extrapolam o poder regulamentar e têm sido utilizados como forma de governar e forma de legislar, atropelando, desrespeitando, invadindo o princípio da separação e harmonia dos poderes. Fabiana, o quão ineficiente as estatais já se mostraram nesse caso e, na sua opinião, quanto espaço esses decretos abrem para um ambiente de corrupção? Bom, 100%, né? Se desse para dar um número. Primeiro que é um absurdo, os colegas aqui já disseram a mais pura verdade, mas essa discussão é tão antiga que parece que a gente está falando de Londres de 1900, que eram os problemas que tinham lá, né? No começo da industrialização, se discutia exatamente essa peça aí, que era você não ter saneamento básico. E a gente está falando de um Brasil atual, oitavo da economia, pronto a disparar como um potencial país. Como é que pode, né, dizer que 100 milhões de pessoas não têm acesso livremente, mas 30 milhões também têm problema de água? A gente é o básico do básico. E o marco do saneamento, ele foi uma evolução, mas olha,
Olha só, a gente está falando de coisas assim básicas aos seres humanos. Então, quando a gente olha isso para o Brasil, dá tristeza. E eu me pergunto, essa suspensão que já faz com que esses serviços fiquem inefetivos e submetem as pessoas a não ter o básico, que é o saneamento básico, né? A gente está no ano de 2023, seria um crime de genocídio? Essa é uma pergunta, porque se nós tivéssemos uma mídia leal aos brasileiros e não a políticos, né, não a puxar saco de político, porque essa é a palavra correta, estariam denunciando essas barbaridades. Então, essas estatais já provaram a sua ineficiência, já se mostraram. Para quem está nesse tipo de condição, sabe o que eu estou dizendo. Como é que você pode ter uma vida digna se você não tem acesso a água e esgoto, né? O que dirá, então, sobre o direito à picanha? Fica assim, eu sei que é engraçado, mas não é, porque a gente está falando de coisas que ninguém vai se levantar. Então, entre o direito das pessoas de ter um mínimo e a proteção de estatais que já se provaram ineficientes, essa abertura de mercado obrigava, como disse o Deltan, mas obrigava uma cobertura eficaz. Então, aquela empresa que fazia a licitação, que pegava áreas, que sabe que vai ser remunerada pelo trabalho que está fazendo, então áreas nobres do Rio de Janeiro, de São Paulo, também era obrigada a cuidar de áreas que ninguém quer pelas inúmeras dificuldades. Então fazia as tão diferenças sociais, né, injustiças sociais serem combatidas na prática. E é esse o grande retrocesso que o governo Lula está fazendo. E pior, quando ele faz isso, que até pergunto se não é um crime de genocídio em relação a essas pessoas, porque é algo silencioso, mas que mata, e aí a gente tem, né, como o pessoal gosta de estudo, vários estudos desde 1900 para dizer o que diz sobre o saneamento básico à vida das pessoas e o índice, né, de pobreza que países calculam justamente por esse quesito, a gente fica observando aí essa disparidade como Emerson apontou, né? Que de um lado, essa mídia também diz que, nossa, é patrimônio da União, comprar uma cama de 45 mil reais, 42 mil reais e um sofá de 65. É mesmo? É patrimônio da União? Então tá bom, todos nós vamos poder utilizar? Será que a União não tem um acervo onde você pode trocar camas e sofás e poder reformá-los, ou sei lá? Eu sei que 200 mil reais no meio disso tudo é nada, mas isso demonstra o absurdo que nós estamos nesse governo. E também uma outra característica, os antigos governos petistas que governaram o país, eles faziam essa mesma coisa através de medida provisória. Como agora existe uma maior dificuldade, graças a Deus, na Câmara, né? Existe um bloco aí que está apto a votar contra e barrar as coisas que são completamente ilegais e inconstitucionais, eles fizeram outro método, através desses decretos, que quando são judicializados, como acabou sendo pelo Partido Novo, a gente fica aqui na aflição de ter a conduta política, infelizmente, do Supremo ao avaliar essa mais do que clara, né, inconstitucionalidade, porque óbvio que não se pode alterar uma lei, né, promovida aí pelo Poder Legislativo na base da canetada, e a gente só está falando de uma delas. Então, enquanto isso, todos esses direitos estão já suspensos e o efetivo, né, estrago feito à população está mais do que consumado. Então, já dá para dizer, esse governo não governa para pobres, esse governo não está preocupado com pobres. E para quem tem dúvida disso, vide a comissão mais do que especial e a viagem luxuosa que toda a comitiva está lá fazendo neste momento na China. Então é isso que nós temos, essa hipocrisia de não se atentar aos direitos que estão consagrados na Constituição Federal. Deltan trouxe alguns dados para a gente, quer comentar? Eu não estou te ouvindo. Não sei se sou só eu. Opa, foi. Agora foi, me perdoe, estava com o microfone desligado. Eu queria pedir para a nossa produção colocar o gráfico que eu enviei. Obrigado, Lorena. Obrigado, Fabiana. Quando vocês olham para esse gráfico, esses dois gráficos se referem a Campo Grande, são dados de Campo Grande. E eles de 78% na rede de esgoto fez com que caísse 91% a taxa de internação por doenças diarreicas. Tá bom, Deltan, mas o que isso significa? Gente,
Isso significa muito. Veja que em 2013, no Brasil, a gente teve o afastamento de cerca de 15 milhões de trabalhadores por diarreia ou vômito. A média de dias de afastamento de serviço foi de 3,3 dias. E se não houvesse essas interrupções, se não tivesse acontecido esses afastamentos por falta de saúde decorrente do falta de saneamento básico, o aporte de valores da economia, ou seja, que essas pessoas que foram afastadas e que não seriam afastadas de modo diferente, gerariam de riqueza, geraria em torno de 9,5 bilhões de reais. Pode tirar o gráfico já, produção? Então, a gente teria, se não fosse por doenças diarreicas, por vômito, a gente teria num ano um aporte adicional de produção de riqueza de cerca de 10 bilhões de reais. Se a gente for considerar só as internações por conta de doenças gastrointestinais, que são infecciosas, foram 391 mil hospitalizações. O custo disso para o SUS foi de 125 milhões de reais. 125 milhões de reais. Veja que um senador do PT, e o PT foi contra o marco do saneamento, que foi votado durante o governo Bolsonaro. Votou contra esses avanços. Um senador do PT, o Paulo Paim, ele citando dados do IBGE, ele falou que a falta de saneamento no Brasil mata 11 mil pessoas por ano. Gente, uma pessoa do PT, que agora está no governo e que está trabalhando contra esse marco do saneamento. Qual que é o principal problema que faz com que a gente não consiga universalizar o saneamento do Brasil? O principal problema é a falta de recursos, é a falta de dinheiro para investir. Nos últimos anos, os investimentos em saneamento foram de cerca de 10 a 12 bilhões de reais. E se a gente continuar investindo esse valor, a gente não vai conseguir universalizar em 2033. A gente vai conseguir universalizar depois de 2050, certo? Mas então está faltando recurso? Tá. Onde que a gente pode conseguir recurso? Gente, simples. Se as empresas públicas não têm esse recurso, a gente tem que buscar esses recursos onde? Na iniciativa privada. Por isso que veio o marco de saneamento. Por isso que nos preocupa esses decretos do Lula que querem postergar a exigência de comprovação econômica financeira das empresas de saneamento. Para a gente conseguir universalizar os serviços de saneamento até 2033, segundo o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, o investimento deveria estar em torno de 24 bilhões de reais por ano. 24 bilhões, quando o que tem sido investido, de novo, está em cerca de metade disso, 12 bilhões ou até menos. Então, a gente precisa gerar esse investimento e como você faz isso? Com capital privado, com investimento privado, feito de novo, com licitação, para buscar valores módicos, a maior universalização possível. Mas o governo do PT está minando isso, o que vai deixar, mais uma vez, o povo literalmente na merda. E mais, vai gerar problemas imensos de saúde. Um estudo chegou a apontar que as internações causadas por doenças de falta de saneamento, é um estudo que está citado lá no G1, a fonte é a ABS. Esse infográfico foi produzido em 2020, eu vou pedir para a produção colocar para vocês esse infográfico, e ele mostra que o número de internações relacionadas a problemas decorrentes de falta de saneamento foram, em janeiro ali daquele ano, 17 mil, em fevereiro 15 mil, em março 8 mil. Gente, tudo isso é pessoa que, em geral, está economicamente ativa, que tem que se afastar do mercado de trabalho. Isso deixa, mais uma vez, como eu disse, de produzir riqueza, a gente está falando de bilhões de reais, fora o custo total ali do trimestre, por conta dessas internações, foi de 16 milhões de reais que a gente poderia estar investindo melhor, em vez de tratar a saúde, investindo em outros serviços, educação, tanta coisa que a gente precisa fazer no Brasil. Então, é importante a gente entender isso. Dinheiro não brota do chão. Essas empresas de saneamento que o Lula quer manter fazendo saneamento, elas não têm dinheiro para isso, como que você precisa. Mais uma vez, você não pode cercear a entrada de empresas do mercado privado, investimento privado, que vai trazer uma série de benefícios para todo o país, para todos nós. Então, torço que o ministro Fux possa dar uma liminar e suspender esses decretos feitos pelo governo Lula, que são um imenso retrocesso para o nosso país. Bom, e o nosso terceiro assunto de hoje é um tanto inesperado, eu diria. Ontem, terça-feira, dia 11, a filha de Eduardo Cunha, a deputada Dani Cunha, apresentou um projeto de lei para punir quem discriminar políticos que respondem a processo judicial ou que tenham condenação sem trânsito em julgado. A proposta inclui a discriminação por condição política, na mesma lei que trata dos crimes de preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional. Deltan, há algum preconceito contra políticos que sofrem processos judiciais? Explica isso para a gente, por favor. Lorena, eu adorei que você trouxe esse assunto, porque ele nos permite terminar o nosso encontro aqui com um tom de humor. Porque o que ela está fazendo é ridículo, gente. É ridículo. Veja o que ela faz. Ela coloca como preconceito racial, ela pega a lei de preconceito racial e ela fala que vai ser punido por preconceito quem injuriar político. Ou seja, se você criticar político duramente, você vai responder por um crime com uma pena de 2 a 5 anos. Gente, não pode mais xingar político. E olha qual é que ela coloca. Se você exprimir, ofender a dignidade, o decoro, ou seja, se é que ele é corrupto, em razão da condição política dele, ou dele sofrer um processo judicial ou condenação sem trânsito e julgado da decisão. Isso significa que você jamais vai poder criticar política. A gente vai ter que derrubar o Fora dos Autos, vai ter que derrubar os outros programas da Gazeta do Povo, porque aqui a gente critica quem precisa ser criticado. Mas essa lei da Daniele Cunha, lembra? A Daniele Cunha só queria uma boa bolsa do seu pai, do Eduardo Cunha, poder fazer compras legais no exterior, e ela, não contente com isso, com a gente ter cortado esses privilégios, as bolsas dela que ela comprava no exterior, ela quer propor agora essa medida para impedir a gente criticar políticos que tenham condenações que não tenham transitado em julgado. Gente, qual que é o político que no Brasil normal tem condenação transitada em julgado? Resposta, nenhum, porque ele tem infinitos recursos. Os processos nunca acabam. E aí você não tem o processo, que não vai fazer justiça em regra. E você não pode nem criticar, você vai amordaçar os cidadãos, ou pior, você vai punir os cidadãos com a pena de 2 a 5 anos se eles criticarem, ofenderem políticos. Veja só, não precisa nem ofender. É uma crítica dura, porque a previsão dela aqui do crime é a seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro do político pego com dinheiro na cueca, tá? Em razão de condição política ou de sofrerem processo judicial ou condenação sem trânsito julgado. Ou seja, não pode mais criticar político que é pego com dinheiro na cueca, que é pego com mala de dinheiro, que é pego com apartamento de dinheiro. Tá todo mundo errado e vai ser preso agora com uma punição de 2 a 5 anos se for aprovado esse projeto da Daniele Cunha. É tão absurdo, beira o ridículo. A gente tem que fazer graça disso porque não pode ser sério. Vou pedir então para o Emerson e a Fábio comentarem também, para a gente encerrar o programa daqui a pouquinho. Eu vou passar na frente do Emerson. O Emerson bobeou. Eu não estou me aguentando. Gente, é tão sem sentido que quando a gente ouve isso, a gente começa a rir. Primeiro que a gente conhece a lei, vai de encontro a tudo que a gente conhece, né? Mas ela poderia... Fica o convite, que tal em morar na Coreia do Norte? Eu não estou falando brincando, estou falando a verdade. Porque na Coreia do Norte... O que eu sei até de brasileiros que visitaram a Coreia do Norte nesses canais de viagem, eles mostram que se tiver um papel com um ditador lá, que eu não vou nem falar para não trazer problemas, mas se você dobrar o papel, né, tinha um jornalzinho que você quiser guardar, se você dobrar já é uma ofensa e você pode ter vários tipos de retaliação. É praticamente isso, nós estaremos fazendo dogmas, né, idolatrando políticos. E olha, gente, não existe nenhum tipo de profissão que você consiga blindar desse jeito. E políticos são profissões, recebem salários, podem fazer bons trabalhos e maus trabalhos. Se a gente não tiver como criticar, que a crítica seja positiva ou negativa, como que a gente vai evoluir? É um retrocesso tão grande que eu fico imaginando aqui se essa discussão não faria parte lá dos debates de 1500, né? E se provavelmente também não vão propor daqui a pouco a guilhotina, que realmente não nos ouçam, porque é algo assim, é surreal. E vindo de uma filha de um político, né, que escreveu livros, que teve a liberdade para poder se contrapor a tudo, né? Foi em vários tipos de programa para dizer se ele fez ou não fez, que saiu candidato, que agora não foi eleito, mas ela foi. Que vergonha, deputada, com tantas prioridades no Brasil, a senhora gastar o nosso tempo de ter que dar risada de algo desse tipo, né, pedindo controle. Já vou emendar aqui, não é um assunto, mas já queria emendar, porque me empolguei. É a mesma coisa até de um deputado que se diz de direita e que quer agora proibir jogos, né, com o objetivo aí daquele problema grave que está acontecendo nas escolas. Gente, não é esse tipo de controle estatal que vai fazer a sociedade melhorar, não é nos calando, não é deixando as discussões empatadas, né, sem poder evoluir.
é o contrário de todas as civilizações. Então, me parece que o brasileiro, esses políticos brasileiros, e olha que a gente está falando de dois aí que poderiam dizer que são da direita, né? Não sei qual que é a vertente da filha do Cunha aí, mas, né, estaria mais para a direita. Esses dois aí estão propondo autocontrole de sociedades aí que combina muito mais com o absolutismo. Então, eu convido esse pessoal aí a viver na Coreia do Norte, que lá realmente não vai ter esse tipo de problema. E sem comentários, porque realmente é cômico, para não dizer que é trágico. Fábio, se cuida, hein? Se cuida, porque a pena não só é de 2 a 5 anos para você estar criticando uma política, mas essa pena vai ser aumentada de metade se o crime for cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Como estamos em 4 pessoas, a sua pena vai ser de 3 a 7 anos e meio de prisão por você ter criticado esse projeto da deputada Cunha, a deputada Daniele Cunha, viu? E como você bem colocou, Fábio, não é só por criticar político corrupto e que não tem processo organizado em julgado. É qualquer crítica relacionada à condição política dele e que ofenda a dignidade e o decoro. Aí eu deixo para vocês dizerem o que é ofender a dignidade e o decoro de um político por uma crítica incisiva. Pois é, né? Eu imaginei a seguinte situação, pessoal. Eu imaginei assim. Imagina que você está no aeroporto lá ou numa rodoviária e de repente o pessoal aborda um deputado cheio de dinheiro na cueca, né? E prendem ele. Se você der risada, esteja preso. Emerson, essa é uma situação única, né? Nunca aconteceu. A gente está só supondo. Não. Uma suposição. Vai ao aeroporto junto para a cadeia. Exato. Não pode rir, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? A cueca nem sabia onde ela estava, né? Para não falar o dinheiro. Mas vamos lá. Uma coisa que eu gostaria de deixar para a deputada, eu não sei, talvez ela não saiba, mas ó, tem um livrinho muito bacana, ó, que é esse aqui, ó. Ó, esse. Dá uma lidinha nele, sabe? Chama Constituição Federal. Com certeza o deputado não deve ter visto, né? Tá em extinção no Brasil achar esse tipo de matéria. A gente dá risada, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Fico realmente preocupado. Por quê? Em 2019, eu tinha enviado um projeto de lei através de uma senadora, né, que eu não vou citar o nome, né, até para não ser injusto, né, mas ela falou que ela queria discutir essa questão de liberdade de expressão, etc., na internet, e a gente, pelo contrário, a gente fez uma legislação para tentar regulamentar e melhorar, né, a liberdade de expressão das pessoas, né? E um dos pontos que a gente trazia era justamente possibilitar críticas veementes, né? Reforçando, na verdade, o que já havia na Constituição, precisamente no artigo 220, parágrafo 2º, né, da Constituição Federal, que diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado e disposto nessa Constituição. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Mas não tem só a Constituição, deputado. Nós temos também a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Né, lembrando que o Brasil é um Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, que também trata da questão da liberdade de expressão. Né, e que diz lá no seu artigo 13, item 1, que toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. E esse direito compreende a liberdade de buscar e receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de escolha. Tá? Enfim, tem uma série de outros dispositivos lá que dispõe. Mas não tem só isso, deputado. Tem também o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, precisamente o artigo 3º, inciso 1, né? E lembrando que ainda nós temos a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, onde eu destaco os itens 5, 6 e 7, né, que diz o seguinte: a censura prévia, interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou informação por qualquer meio de comunicação oral, artística, visual ou eletrônica deve ser proibida por lei. As restrições à livre circulação de ideias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de informação e criação de obstáculos ao livre fluxo da informação, violam a liberdade de expressão. Toda pessoa tem direito de expressar suas opiniões por qualquer meio e forma. Tá? Condicionamentos prévios, tais como veracidade, oportunidade, imparcialidade por parte dos Estados,
são incompatíveis com a liberdade de expressão, tá? Tudo isso quem está falando não sou eu, tá? É a Declaração de Princípios da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cito ainda os itens 9, 13, enfim, eu não vou nem ler aqui porque vai uma longa lista. E olha que engraçado, tá? Para onde a gente está caminhando, né? Como que me aparece um projeto de lei desse? Não sei se vocês conhecem, mas existe uma ONG, inclusive, que é de esquerda, ela é bem progressista, o pessoal da Article 90, né? Artigo 19, que ela tem um parecer muito interessante, ela faz uma análise muito aprofundada sobre essa questão, né? Dos limites, do que a gente pode falar. E eu tirei um trecho aqui que eu acho fundamental a gente citar nesse momento. Ela diz o seguinte, abre aspas, há certos momentos em que a capacidade de falar abertamente, sem medo das consequências legais, faz-se tão essencial que as declarações feitas neste momento nunca devem ensejar a responsabilidade por difamação. Deve-se aplicar tal privilégio como absoluto, como, por exemplo, nas declarações feitas durante um processo legal ou declarações feitas por órgãos eleitos, como o parlamento ou uma autoridade local. Ou seja, a ideia, né, e as recomendações, tanto do parecer da Article 90 quanto as recomendações da Corte Interamericana, é no sentido de que, inclusive, eventuais abusos aí, né, do direito de opinião, enfim, nem deveria ter essa restrição tão grande, mas que eventuais, vamos dizer que extrapolou, né, os limites da liberdade de expressão, que eu não chamo de limites, chamo de efeitos, como você já sabe. Elas deveriam nem ser punidas na esfera penal. Justamente por quê? Porque quando isso envolve política, obviamente vai ser utilizado para fins políticos, para perseguir opositores, para perseguir qualquer pessoa que fale. Ou seja, a ideia é transformar o negócio numa ditadura, né? Quanto mais a gente criminaliza coisas, né, críticas, opiniões, a gente transforma o negócio em ditadura, né? E as recomendações da Corte Interamericana são todas no sentido de descriminalizar. Aí me chega uma deputada, né, em 2023, querendo criminalizar opiniões emanadas contra deputados, né, ou parlamentares, enfim, qualquer pessoa. Você não tem nenhum direito de falar, né? Ah, sofreu um processo, tem prova, pode ter a coisa mais absurda. Não, não pode falar. Você não pode falar, porque... Então, assim, tá tudo errado, né? É jocoso, é patético, é ridículo a gente tem que estar tratando desse assunto, né? Chegar ao ponto de ter que dar risada. E ao mesmo tempo eu fico preocupado, porque eu não duvido de repente, na base da canetada, me passar um negócio desse, né? A gente está seguindo na contramão de todo tipo de orientação, ou seja, nós estamos caminhando cada vez mais para um estado ditatorial. Cadê a democracia, gente? Não é dessa forma. Eu acho que, inclusive, opiniões que a gente emane sobre qualquer parlamentar deveria ter até uma extensão maior de direitos, né? O indivíduo tem, porque a única coisa que a gente pode fazer é falar, né? O que a gente pode fazer em relação ao parlamentar? Cobrar, falar, criticar, expor opinião. Óbvio que você não vai ficar ameaçando de morte, não vai criar esses exageros, né? Isso é óbvio, aí é crime, é diferente. Mas poder falar, às vezes até dar risada, achar engraçado, ser irônico, fazer sátira, é inaceitável que agora o deputado queira simplesmente a gente, literalmente, cale a sua boca, não fale nada, né? Isso realmente não dá para aceitar. Eu não canso de me surpreender com esse tipo de coisa e com esses projetos aí absurdos, né? Não dá para acreditar, sinceramente. Mas cuidado, hein, pessoal. Vou dar risada aí, que o pessoal, quando achar a gente no aeroporto, com dinheiro na cueca. Bom, aproveita então o finalzinho do programa para reforçar uma chance imperdível, a nossa oferta de Páscoa, que acaba nessa sexta-feira. Corre que ainda dá tempo e assiste com a gente o vídeo a seguir. Presta atenção, porque eu vou te trazer uma oferta inédita. A Gazeta do Povo é o jornal que mais cresce no Brasil e nós queremos mais pessoas acessando o noticiário e os colunistas que fazem a diferença no debate. Por isso, nessa Páscoa, estamos fazendo uma condição muito especial para novos membros. Ao clicar no link desse vídeo, você vai poder assinar a Gazeta com um bônus, um acesso adicional para você compartilhar com quem quiser e sem custo extra na sua assinatura. Você vai pagar apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Mas atenção, essa condição é exclusiva para a oferta de Páscoa e pode deixar de valer a qualquer momento. Então,
Não deixe para depois. Faça um cadastro rápido, escolha a melhor forma de pagamento e assine o melhor jornal do Brasil. Você pode cancelar quando quiser, mas eu tenho certeza de que você vai querer ficar muito tempo com quem defende a liberdade com você. Gazeta do Povo, a liberdade fortalece a verdade. Bom, então vou repetir as condições. Se você assinar agora mesmo a Gazeta do Povo, você paga apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses e ganha ainda um login adicional para compartilhar com quem você quiser. Se depois desse período você não gostar, pode cancelar a assinatura quando quiser. São mais de 40 colunas exclusivas e um timaço direto de Brasília. Aproveite, clique agora mesmo no link da descrição do vídeo. Nós, da Gazeta do Povo, liberamos todo o conteúdo do site. Quero agradecer aos nossos convidados e já convidar cada um também a se despedir das pessoas que estão nos acompanhando e fazer suas considerações finais. Vou eu, então. Pronto. Passei Primeiras damas. Primeiro eu quero agradecer, a gente dá essas risadas, mas é para desopilar um pouco. E Deltan, você que está aí, né, no nosso Congresso Nacional, eu sei que está debruçado em projetos importantes, a gente tem acompanhado e eu fico feliz de dividir essa bancada com você. Isso não é puxa-saquismo, não, mas a gente precisa reconhecer, né, as dificuldades, porque olha só, tantos projetos aí, né, que na contramão do que o brasileiro precisa, e tanto a gente precisando melhorar em coisas básicas, como a gente tratou aqui, a questão do saneamento, né, e as dificuldades que nós temos, às vezes, de colocar a própria realidade, né, porque a realidade está difícil, estão querendo nos mostrar o que não é e passando como se fosse, então a gente só precisa pôr o pé no chão. A gente deu risada aqui, né, de ameaça de prisão e tudo mais, mas é uma realidade, infelizmente, então eu temo realmente por esses dias, e espero que a constitucionalidade no Brasil seja retomada, que os princípios sejam normalizados, que nós somos aqui legalistas, nós torcemos pela justiça, pelo que é justo, moral, ético, que tudo isso caminhe junto, que a gente possa amadurecer o país aí, cada um colaborando da forma que pode. E sabedora dos direitos, que eu não violei realmente direito individual, nem coletivo de ninguém, eu ainda peço para as pessoas aqui nos ajudarem, né, na Gazeta do Povo, que é um dos poucos veículos que nos dá essa liberdade tem sido tão mitigada, né, e tão mal falada, que é algo assim, eu até acredito que é direito natural, né, de nós todos nos expressarmos, e tem as consequências já legais quando a gente ultrapassa, né, a liberdade ou algo individual aí da outra pessoa. Então, agradeço por essa noite, obrigada, desculpa as brincadeiras, mas elas são necessárias para que a gente possa voltar à normalidade das coisas. Muito obrigada a todos e até semana que vem. Legal, Fábio. Honra minha estar dividindo essa bancada, fazendo esse programa em conjunto com vocês, para expressar nossa indignação em relação a esses retrocessos. Eu vejo o nosso momento atual aqui, Fábio, muito como um momento de resistência a retrocessos. Basta ver o que aconteceu ao longo desses 100 dias. Não houve avanços, pelo contrário, houve uma série de retrocessos ou tentativas de retrocessos. Nosso papel é, em grande medida, de resistir. E é um prazer estar podendo levar essa informação para as pessoas, porque a força das pessoas que querem resistir aqui no Congresso é a força que vem da sociedade, é a força que vem das pessoas. E, como você colocou, para que a gente possa estar fazendo o jornalismo na Gazeta do Povo, um veículo em que a gente acredita, conservador, que defende uma visão liberal na economia, esse jornalismo ele precisa ser apoiado, impulsionado. E quando a Lorena falou, fiquei com vontade de fazer uma segunda assinatura. Eu já sou assinante há muito tempo, há anos, na Gazeta do Povo. E quero deixar o convite para todo mundo que está nos seguindo, nos assistindo, para que possa apoiar também e fazer a sua parte, apoiando esse jornalismo que é tão fundamental, tão importante, especialmente nesse momento histórico que a Gazeta faz. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de novamente agradecer, sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, Lorena, Deltan, Fabiana. Desculpa, tá, gente? A gente também, como a gente bem fala, a gente leva um pouco da brincadeira, tira um pouco de sarro para tirar um pouco o peso, né? Mas a gente sabe que o negócio é muito complicado, né? E não é difícil, não. Realmente não duvide de repente vir uma atravessada dessa, né? A gente já falou, inclusive, outras vezes no programa aí, legislações aí que surgiram do nada e acabaram passando. Então, não duvido, mas essa certamente, se Deus quiser, não vai acontecer nada. E agradecer e parabenizar, inclusive, o Deltan pelo brilhante trabalho que ele tem realizado, né? Muito importante essa questão de resiliência, de insistência, de a gente permanecer firme e forte aí
no propósito e lutar contra esse regresso. E deixo aqui também o meu pedido a vocês, né, para nos ajudar a continuar trazendo essas informações. A gente faz essas brincadeiras também, mas trazendo um jornalismo de qualidade, com comentários interessantes dos assuntos jurídicos da semana. Espero que vocês tenham gostado e assine a Gazeta do Povo, pessoal. Nos ajude a continuar mantendo firmes e fortes aqui o programa e o jornal, tá? Muito obrigado a todos, um bom restinho de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Então, valeu também a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.